Olá a todos! Hoje vamos mergulhar num tema fascinante: o papel de uma planta bem antiga, no tratamento de problemas muito modernos que afetam os nossos animais. Sim, estamos a falar da cannabis e do seu potencial que é incrível na medicina veterinária. E a pergunta que fica no ar é esta, não é? Os nossos animais sofrem com stress, com cancro, problemas bem sérios. E será que uma planta antiga pode mesmo ser a chave para uma cura moderna? Porque a verdade é que com o stress dos animais em confinamento e as taxas de cancro a subir, principalmente nos cães, a procura por novas soluções é urgente. E se a resposta estivesse mesmo ali, num aliado botânico que já conhecemos há tanto tempo? Então vamos a isso. Antes de falarmos da solução, acho que é importante percebermos bem a dimensão do problema. Que desafios é que os nossos animais de estimação enfrentam hoje em dia? Olhem bem para este número, 1 em cada 4. É assustador, não é? E é um dado da Associação Médica Veterinária Americana. Pensa nisto. 1 em cada 4 cães vai, em algum momento da sua vida, desenvolver uma doença neoplásica, ou seja, cancro. É uma estatística muito parecida com a nossa, com a dos humanos, e que mostra bem o quão sério este problema é no mundo animal. E o problema não é só o cancro. Pegamos no caso dos cavalos, por exemplo. Eles sofrem imenso com o stress de estarem confinados. E como é que isso se manifesta? Em comportamentos estranhos, repetitivos, que não têm nenhuma função aparente. Chamam-se estereotipias. Coisas como engolir ar, roer madeira, andar às voltas, são, no fundo, a forma que o animal encontra para lidar com o tédio e a ansiedade de viver num ambiente que é o oposto do seu habitat natural. Ok, com este cenário em mente, vamos então virar o jogo e olhar para uma possível solução. Uma solução que, para muitos, pode parecer improvável. Vamos falar da cannabis sativa. Sim, essa mesmo. A planta que muita gente associa logo ao uso recreativo, mas que, na verdade, tem uma história medicinal longuíssima e muito séria. E quando digo longa, é mesmo longa. O uso medicinal da cannabis não é de agora, nem de perto. A história é mesmo impressionante. Estamos a falar de há mais de 6.000 anos, na China, onde já era usada como anestésico. Pensem nisso. Depois, na Índia Antiga, servia de analgésico, de tranquilizante. A planta foi viajando pelo mundo e, imaginem, no século XIX era vendida em farmácias aqui no Ocidente para tratar coisas como asma e bronquite. Mas para entendermos como é que ela pode ajudar, temos que olhar para dentro dela, para a sua química. A planta de cannabis é complexa, tem mais de 100 compostos diferentes. Mas vamos focar-nos nos dois principais, os mais famosos, o THC e o CBD. O THC, toda a gente conhece, é o que dá à moca o efeito psicoativo. Já o CBD, ou canabidiol, é a outra face da moeda. Não tem esse efeito psicoativo e é precisamente por isso que é a grande estrela da investigação médica hoje em dia. Agora, a pergunta de $1 milhão. Como é que um composto que vem de uma planta consegue ter um efeito tão grande no corpo de um animal? Parece quase magia, não é? Mas não é. A resposta está numa descoberta científica que é, fascinante. Acontece que os animais, e nós também, já temos um sistema interno prontinho para interagir com estas substâncias. Esse sistema chama-se Sistema Endocannabinoide, ou SEC, para ser mais fácil. Pensem nele como o grande maestro do corpo. É uma rede complexa que regula funções super importantes. O sono, o apetite, a dor, a resposta do sistema imunitário. O trabalho dele é, basicamente, manter tudo em equilíbrio, em homeostase. E é aqui que a mágica acontece. Os compostos da cannabis, como o CBD, são como uma chave que encaixa perfeitamente nas fechaduras deste sistema. Eles conseguem falar com ele e ajudá-lo a restaurar o tal equilíbrio perdido. E continuando a nossa analogia, este sistema tem dois tipos principais de fechaduras, ou receptores. Os receptores CB1, que estão sobretudo no cérebro e no sistema nervoso, eles controlam o humor, a dor, é aqui que o THC gosta de atuar, daí o efeito psicoativo. E depois temos os receptores CB2. Estes estão mais ligados ao sistema imunitário e aos tecidos do corpo, e são eles que ajudam a controlar a inflamação. E é aqui, nos CB2, que o CBD mostra grande parte do seu potencial terapêutico, sem mexer com a cabeça. Ok? Agora que temos esta base científica, faz todo o sentido voltarmos ao início. Vamos ligar os pontos e ver como é que este sistema pode, de facto, ajudar naqueles problemas que falamos. O stress nos cavalos e o cancro nos nossos animais. Quando falamos de stress, a peça central é a glândula adrenal. É ela que produz a famosa hormona do stress, o cortisol. Ora, num cavalo que vive em stress crónico por estar fechado, esta glândula está sempre a trabalhar, sempre a produzir cortisol em excesso. E os estudos confirmam isto. Cavalos confinados têm mais cortisol no sangue.
e isto está diretamente ligado àqueles comportamentos de ansiedade que vimos antes. Então, o que é que se faz normalmente? Dão-se sedativos, mas os tratamentos tradicionais para a ansiedade animal têm os seus senaus. Estamos a falar de fármacos que podem causar efeitos secundários bem graves, perda de coordenação, tremores musculares e até problemas respiratórios. E é por causa destes riscos que a procura por alternativas mais seguras, como o CBD, deixa de ser só uma opção, passa a ser uma necessidade. E quanto ao cancro? Bem, aqui a coisa fica ainda mais interessante. Os estudos, ainda em fase pré-clínica, mostram que os canabinoides podem atacar o cancro em várias frentes. Primeiro, eles podem basicamente dizer às células cancerígenas para se autodestruírem. Segundo, conseguem cortar o abastecimento do tumor. Como? Impedindo que se formem novos vasos sanguíneos para o alimentar. E terceiro, e talvez o mais importante, podem bloquear a metástase, ou seja, impedir que o cancro se espalhe pelo corpo. E o mais incrível é que eles não precisam de lutar sozinhos. Há uma ideia de sinergia, de trabalho em equipa. Esta citação que vem de um estudo científico diz exatamente isso. Os canabinoides podem ser combinados com a quimioterapia tradicional para a tornar mais potente. É como se eles tornassem as células cancerígenas mais sensíveis ao tratamento, ajudando a vencer a resistência que elas por vezes criam. E atenção, isto não é só teoria. Já há resultados concretos e muito promissores em animais, ou melhor, em células de animais em laboratório. Por exemplo, em células de cancro cerebral de cães, o CBD conseguiu reduzir o seu crescimento. Em células de linfoma, o CBD foi o composto mais eficaz a matá-las. E o mesmo se viu em células de cancro da próstata. São sinais muito animadores. Tudo isto junto pinta um quadro muito claro, não é? Estamos a olhar para uma nova e entusiasmante fronteira na medicina veterinária. Vamos então recapitular as ideias principais. Então, o que é essencial reter de toda esta conversa? Primeiro ponto, esta interação é natural. Os animais têm um sistema preparado para isto. Segundo, o CBD é uma esperança para a ansiedade e o stress sem os efeitos psicoativos do THC. Terceiro, a ciência, mesmo que inicial, mostra que os canabinoides têm várias armas contra o cancro. E o quarto e último ponto, que é crucial, o perfil de segurança, principalmente do CBD, parece ser muito melhor do que de muitos medicamentos que usamos hoje em dia. E tudo isto leva-nos a uma última pergunta. Uma pergunta para pensarmos. A ciência está a avançar a passos largos, o potencial é enorme e o perfil de segurança é bom. Então, qual é o maior obstáculo? Onde é que está o verdadeiro entrave para que a cannabis medicinal chegue aos nossos animais? Será que o problema ainda está no laboratório ou está nas nossas leis? É uma questão que vai, sem dúvida, moldar o futuro desta planta antiga como uma cura bem moderna.